Seja muito bem-vinda a mais um Eu, Você e um Vinho. E a pergunta de hoje é a seguinte: como manter a consistência sem cair na monotonia e quais são as suas fontes de criatividade? Primeiramente, se você é uma expert no que você faz, você sempre vai ter assuntos a serem abordados. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que tudo se atualiza a todo momento, a todo tempo. Por exemplo, o conhecimento que eu tenho agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não será o mesmo conhecimento que eu terei no momento em que eu postar esse vídeo. Por quê? Porque tudo se atualizou, tudo mudou, eu adquiri novos conhecimentos. A mesma coisa ocorre com você que é expert no assunto que você faz, no assunto que você fala, nas coisas que você aborda nas suas redes sociais. Tudo isso acontece porque eu acredito que você, como uma expert, como uma autoridade no que você faz, você sempre está buscando novos conhecimentos. E claro, existem várias formas de abordar o mesmo assunto de maneiras totalmente diferentes. E é isso que você deve fazer para não cair na mesmice, para não ficar naquela coisa rasa ou simplesmente não ter o que postar, não ter o que falar. Então, quando você tem um banco de dados muito grande para ser abordado, você não cai na monotonia. Por quê? Porque você tem ali todas as ferramentas necessárias que você vai utilizar para sempre estar postando conteúdos novos, sempre estar falando talvez o mesmo tema de assunto, porém com uma abordagem diferente, com algo diferente. Então, quando você é uma expert nisso, você procura sempre ter um grau elevado de conhecimento, porque uma expert é isso, ela domina a área que ela atua, o nicho que ela atua, e com isso ela sempre tem assuntos novos a serem abordados. É isso que eu faço nas minhas redes sociais. Eu abordo assuntos que eu julgo ser importante para minha audiência, porque eu conheço a necessidade da minha audiência, eu conheço o desejo da minha audiência, eu sei o que minha audiência precisa, eu sei o que minhas alunas necessitam. Por eu saber o que elas necessitam, eu sei quais assuntos abordar. E sabendo quais assuntos abordar, eu abordo esses assuntos de diversas maneiras diferentes para saber qual melhor se adapta ao meu público. E é isso que você deve fazer nas suas redes sociais, nas suas plataformas, é justamente isso que você tem que fazer. Você tem um conhecimento, você aborda de diversas maneiras. Você faz um Reels, você faz um post escrito, você faz um carrossel, você cria uma excelente legenda com uma copy muito bem elaborada. Tudo isso são formas de falar do mesmo assunto, porém abordagens diferentes. Assim você sempre vai ter conteúdo. E outra forma também de você não cair na monotonia é você sempre estar atenta às pautas quentes, o que está acontecendo pelo mundo. Porque o que está acontecendo pelo mundo você pode utilizar para abordar um tema, um assunto muito importante no seu nicho. Então, sempre ficar atenta a essas pautas quentes, a esses burburinhos, como dizem, que estão surgindo. Né? E a segunda pergunta é: quais são as minhas fontes de criatividade? Graças a Deus eu fui privilegiada que qualquer coisa que eu vejo, eu consigo criar um conteúdo. Por exemplo, eu consigo criar um conteúdo sobre essa taça com esse vinho. Assim, eu consigo. Graças a Deus eu tenho essa criatividade. Porém, eu entendo que nem todo mundo tem essa mesma criatividade que eu. Então, uma fórmula para você sempre manter a sua criatividade, para você começar a exercitar essa criatividade, é você selecionar 3 experts que você acompanha, que você se inspira, ver o conteúdo que eles estão construindo, que eles estão postando e modelar esses conteúdos para o seu nicho.
Claro, não é copiar e colar, tá? Isso é plágio, isso é crime. Mas é você modelar. Você seleciona esses 3 experts, veja como eles estão construindo o conteúdo deles e modela para o seu nicho, modela para o seu Instagram, para suas redes sociais. Isso é uma das formas de você sempre manter a consistência nos seus conteúdos, porque você vai saber o que funciona. Isso é uma forma também de você sempre ter criatividade, porque você está entendendo como aquele seu mercado funciona, aquela pessoa do mesmo nicho que o seu funciona e como ela está abordando. A partir dali você vai ver o que funciona para a sua audiência e o que não funciona. Outra forma também que eu utilizo, né, para sempre ter criatividade, ter essa fonte de criatividade, que é a nossa segunda pergunta, eu tenho um arquivo morto, né? Como vocês já sabem, eu sou jornalista. Então eu criei essa pasta de arquivo morto, que eu deixo ela quietinha ali. Então, quando eu tenho algum bloqueio criativo, ou quando eu estou desmotivada a criar algo, ou muito cansada a criar algo, eu vou nessa pasta de arquivo morto, que são ideias que eu tive, pego uma ideia dali, faço um Reels ou um post e posto. Então, dessa forma, eu sempre estou mantendo uma consistência, eu sempre estou mantendo a constância de postagem e sempre estou tendo ideias ali. Então, sempre que você tiver uma ideia, você anota essa ideia. Você anota essa ideia. Seja uma ideia simples ou uma ideia mirabolante, aquela ideia mais louca que você fala assim, meu Deus, que ideia. Você anota, porque essas ideias podem não te servir naquele momento, mas ela vai te servir em algum momento. Pode ter certeza disso. E como as ideias, elas vêm e vão, então, volta e meia, nós esquecemos delas. Porque sempre tem algo novo, sempre a gente está prestando atenção em alguma coisa. Então, volta e meia, nós esquecemos dessas ideias. Então, por isso a importância de você sempre deixar suas ideias anotadas. Elas vão te servir para alguma coisa. Então, isso é uma fonte que eu tenho de criatividade também. Você, como uma expert, você sempre tem que estar atento no que está acontecendo pelo mundo. Não é só no seu nicho, né? Um grande erro de alguns experts é ficar só focado no seu nicho. Não. Transite entre outros nichos, entenda assuntos de outros nichos. Claro que talvez você não vá se aprofundar tanto quanto no seu nicho, mas é muito importante você ter um conhecimento sobre outros nichos, porque assim fica muito mais fácil de você exercer a criatividade. Fica muito mais fácil de você falar com o seu público quando você conhece outras coisas. Não fica uma coisa só ali, sabe? Então, se preocupa também em conhecer outras áreas, entender como funcionam outras áreas, ficar atenta ao que está acontecendo. Esses 3 players, né, esses 3 experts, eles servem também para você ter um termômetro do que está funcionando para o nicho, para o seu nicho, ou o que não está funcionando. Por quê? Você escolhendo esses 3 experts no mesmo nicho que o seu, você vai ter uma base ali pelos comentários que as pessoas estão tendo, né? Esses experts grandes, pelo engajamento que está tendo, pela forma que as pessoas estão comentando, as dificuldades que as pessoas estão comentando. Isso é uma ótima forma de você ter uma ideia, ter a criatividade para fazer um conteúdo, para criar um outro conteúdo. Então fique bem atenta nisso, se interaja, porque assim, você é uma expert, você é uma profissional. Então você tem que saber, você tem que dominar a sua área. Não tem que ficar num conhecimento raso. E esse dominar a sua área te faz ter vários conhecimentos que vai fazer com que você tenha várias ideias, tenha criatividade para bolar seus conteúdos. Porque, por exemplo, o mesmo assunto, ele serve para ser um Reels, ele serve para ser um Stories, ele serve para ser um post único, um post carrossel, ele serve para ser transformado em legenda. Tudo isso com abordagens diferentes, de modo que cause um desejo do seu público em entender mais sobre aquele assunto. Lembre-se, o sucesso, ele é treinável. Se o sucesso ele é treinável, então tudo que engloba o sucesso também é. E a criatividade não é diferente. Você pode não ser uma pessoa criativa, mas quando você treina esse seu lado criativo, quando você se esforça a entender e aprender a exercer esse seu lado criativo,
você começa a ser uma pessoa criativa. Nem sempre eu olhei para algo e já criei, consegui criar uma história, já tive criatividade de algo. Não, eu precisei treinar isso. Eu precisei treinar o meu olhar para saber identificar o que dá para criar ali, o que dá para ser criativa ali. E também escutar a necessidade da sua audiência. É muito importante você escutá-las. Porque assim você vai saber o que elas precisam para poder abordar, seja com um produto ou seja com conteúdo gratuito. Mas você vai conseguir abordar aquele assunto que elas estão necessitando nesse momento. Se você gostou desse momento que nós tivemos, deixe o seu like, é de extrema importância. Se inscreva no canal se você não é inscrita ainda. E compartilhe para uma outra profissional que também tenha tido esses tipos de conflito sobre criatividade e como desenvolver esse lado criativo. E nos vemos na próxima semana.